programa de hoje, a gente trouxe como tema para debater aqui, né? Essa questão da documentação na compra do imóvel ou até para conseguir um financiamento. Né? O que tem ali de principais documentações e que causam algum problema que a pessoa tem que se atentar, né, na hora de fazer a compra ou ir contratar um financiamento, que vão influenciar nessa negociação, né? Então, o que geralmente são os principais problemas? Geralmente tem a ver com a escritura do imóvel, se não está registrada ainda, com a matrícula atualizada, ou algumas questões do imóvel em si, que tem que ser observadas e podem causar problemas, tanto na liberação do financiamento, que geralmente as instituições financeiras são bem rígidas, né, nessa questão de documentação, quanto na compra, efetivamente, assim, para fazer por particular. Mas o que são coisas que tem que se atentar aí, né? A questão de regularização de reformas, por exemplo. Né? Coisa que o pessoal geralmente dá problema com isso, porque o pessoal não se atenta nessas questões, né? Que eu comprei um terreno, né? E aí no terreno lá, quando eu comprei, não tinha nada construído. Você comprou o terreno para construir. Sim. E aí eu construo em cima desse terreno. Lá na matrícula não disse que tem nada construído, porque não, simplesmente construiu, Não averbou, não fez as vidas. não deu trâmite, né, para essas questões. Quando tu vai vender, consta só um terreno. E aí, lá, quando vai vender, por exemplo, vai vender, e aí a instituição financeira vai olhar lá, fazer o financiamento e diz, não, espera aí, aqui tem só um terreno, não tem registrado casa nenhum, não tem um imóvel construído em cima e tal. Isso já vai dificultar. E as pessoas não se dão conta disso, que é uma coisa... se fala muito, né? Não se ouve muito falar disso, só ouve falar quando realmente vai precisar. Então, são coisas que às vezes as pessoas não se atentam a isso, né? E aí, essa questão da regularização dessas questões, eu construí uma casa. Para construir a casa tem que ter autorização da prefeitura, passar lá para entregar um projeto, uma planta, passa com autorização, tu faz toda essa reforma, né, ou faz a construção, né, e aí tem que averbar isso depois da matrícula. Tá? Então, todos esses passos aí, geralmente não se faz. Eu preciso fazer vou aumentar. Tá, mas eu já tenho um imóvel, tá lá na matrícula do imóvel certinho. Eu já tenho eles, mas eu vou aumentar. É a mesma coisa. Aí não é só simplesmente ir lá e construir um puxadinho, né? Não é só construir mais uma peça. Não, tu tem que pedir autorização na prefeitura, entregar um projeto, né? Assinado com o arquiteto, engenheiro, dizendo como é que vai ser, tem toda a questão da Tem todo um processo administrativo, né? Que geralmente nas prefeituras essas, quer sejam reformas ou construção novas, ela tem todo um projeto que geralmente tramita na Secretaria de Planejamento, né? De urbanismo e tal. É que conforme a prefeitura, às vezes eles desmembram, assim, mas a grosso modo, e às vezes acontece muito, né, Fabrício? A pessoa faz tudo isso aí, todo o trâmite, digamos assim, administrativo na prefeitura tá tudo ok e não há verba na matrícula. Que é uma coisa simples, mas não há verba. O mais difícil é tramitar tudo na prefeitura. Tem todas as questões legais, tudo. E é como tu falou, aí vai chegar no momento de, digamos, uma instituição financeira que vai dar o financiamento para uma casa de 200 metros quadrados. A primeira coisa, primeiro de tudo que o jurídico, digamos assim, da instituição financeira vai analisar é a matrícula. Ele pega a matrícula, ele tem um terreno com tanto, avenida não tem nada. Então já vai trancar, né? Em relação a construções, principalmente em relação à casa, né? Tem as metragens de distância de calçada, de distância de muro. Então não é só tu, vou levantar o muro, tem que deixar uma distância da calçada também. Tu não pode avançar a calçada, então tudo isso. Recuos para vizinho, toda aquela questão que consta inclusive no Código Civil, né? Então são coisas que a pessoa tem que se atentar para esses detalhes. E aí eu tenho a casa ali, tô funcionando, tô morando e tal, mas né, na hora de fazer paga o imposto em dia, tá tudo certinho, mas aí vai fazer o financiamento, vai... Aí já começa a dar problema. Mas eu tenho a casa, eu não fiz uma ampliação dela, ela tá registrada na matrícula, mas eu tenho que fazer uma reforma. Aí eu preciso também, sei,
dependendo da reforma, vai precisar também, se exige, né? Essa questão, quando tem assim, uma mudança estrutural, né? Vai mudar um pilar lá da casa, Sim. as vigas, né? Alguma coisa da fundação vai alterar. Em tese, teria que passar também por esse pedido da prefeitura e tal. E aí, para conseguir essa regularização, né? Então, precisa dessa questão. Em alguns casos também, quando é fachada, também, precisa dessa autorização da prefeitura para fazer. Então, é importante a pessoa se ater a isso, né? De buscar essas questões para ver se está tudo certinho, porque lá na frente vai ter, tanto para vender quanto para comprar, se a casa não estiver bem regularizada, pode acabar dando problema, né? E aí é importante ela regularizar isso para depois, com esse ABITS, né, que é o alvará de regularização, que é a BITS é quando está em construção, chega lá no final você consegue uma BITS. E o alvará de regularização é quando tu faz uma reforma, ou tu já fez, tu não pediu autorização, já fez, mas daí tu quer regularizar e aí, tá tudo certinho, tá aqui, tu apresenta toda a documentação mesmo, não pode ter feito já a reforma. Aí eles vão te dar um alvará de regularização e aí tu averba isso na matrícula para ter essa atualização na matrícula. Mesma coisa, por exemplo, quanto à documentação que seria outro item, né? É a documentação de empreendimento, né? Quando tem essas incorporadoras, então tu faz lá, tem a matrícula, tu vai fazer uma construção, o incorporador tem que fazer todas, ele vai apresentar um projeto, também apresenta um projeto na prefeitura, e depois se averba isso na matrícula. Né? A incorporação em si, não é? Que é quando é imóveis na planta, né? Sim, e aí tu precisa desse... Saber até para saber quem são os responsáveis, quem é o construtor, tá tudo lá. Então, mas para uma instituição financeira fazer isso, provavelmente não vai pedir essa regularização, está tudo regularizado com essa incorporação, né? Que vai porque às vezes fica, né? Eu já vi casos de locais que ficaram irregulares, né? Sim, loteamentos que ficaram irregulares. Se constrói, né, o prédio, tal, de andares e nunca não regulariza, na verdade, que não está na prefeitura, meio que clandestino. Acontece, não tem uma fiscalização correta na prefeitura. E aí tem todo esse cenário, né, porque as pessoas acabam comprando, a incorporadora vende, às vezes a financeira é meio da incorporadora também, então é todo E aí fica um loteamento irregular, às vezes até loteamento de casas, né? Sim, o loteamento dá problema com mais frequência, até talvez que a incorporação, porque a incorporação está vendo, está sendo construída. Sim. Sim, o loteamento tem muitas questões técnicas que para um leigo não são perceptíveis, recuo, derrua, tem uma série de questões. De mais a mais assim, tu faz o loteamento, vai no lugar e tá certinho. Sim. Não tá demarcado ali cada lote, tá tudo ok, sabe? Tu olha assim, não tem problema. Não percebe nenhum... Na parte fática, né? Tu tá ali olhando. Mas tu vai ver na regularização, também é isso, né? Vai passar pela prefeitura, tu tem que pedir, tu faz um projeto, fazer esse loteamento, vai passar pela autorização da prefeitura, né? Até para essas questões de ruas e tal, tem que também se destinar ao saneamento, tudo. Saneamento. Então, tudo isso vai passar pela prefeitura e depois tem que ser averbado também na matrícula. E aí muitas vezes acontece que não se faz isso e fica, é um loteamento, mas feito assim, né? Do jeito que a pessoa ainda achou que era melhor e fez o loteamento. Mas ela não é um loteamento regularizado. Vai dar problema, o financiamento provavelmente não vai acontecer. Também de falar ali de questão de inventário. Às vezes um imóvel que está no inventário. Também às vezes dá problema. Por que vai dar problema se todo mundo está concordando? Às vezes pode dar problema porque pode ter um herdeiro que ninguém conhece, né? Até então é desconhecido e aí surge. E aí de repente ele não está afim de vender. Né? E aí tranca toda essa negociação. Então, esse é um problema. E outra questão que se tem, que as pessoas não se dão conta, né? Assim, eu tenho um imóvel, aí eu dividi, eu tenho 2 irmãos, a gente já dividiu o imóvel. Tipo, a parte da frente fica comigo, a parte do meio fica com fulano, e a de trás com o outro, já está dividido, então eu vou vender na parte da frente. Não vai funcionar. Se está inventário, não está resolvido, não está partilhado isso. Não se resolveu o que é aquela parte realmente é tudo.
Então, é necessário passar por isso. Tu não pode vender, ou tu vende um todo, com os de todos, né? Ainda tem esse risco, provavelmente o financiamento não vai autorizar, mas com a concordância de todos, ou não vai ter como vender uma parte. Né? O que a gente até pode fazer eu vendo uma cessão, né, de direitos que a gente fala cessão de direitos sobre uma porcentagem daquele terreno. Mas nem tem como definir, ainda que vocês tenham praticamente definido, só o judiciário vai poder dizer assim, não, a tua parte é essa. E aí mesmo assim teria que ter um desmembramento da matrícula para dizer que só aquela faixa era poder vender aquela faixa. Em geral ela fica em condomínio, né? É uma porcentagem do todo. Então, e as pessoas não se dão conta disso. Né? Mas todo mundo está de acordo, mas né? Tem detalhes assim que são jurídicos que a pessoa não se atém, né? Que é essa questão de, mas qual parte realmente ficou e outra. E aí eu abro o inventário e aí surge lá que a pessoa tem uma dívida e o único bem para pagar é esse terreno. E aí tu não tem nada agora. Né? Então é uma série de coisas que tu tem que começar a pensar. As pessoas às vezes não se ligam nisso, mas são coisas que podem enfrentar problema, né? Surge um herdeiro, surge uma dívida que ninguém sabia. E aí aquele bem vai ter que pagar. E outra, se tem mais de um bem, não quer dizer que aquele bem vai ser dividido em três. Porque daqui a pouco tu pode dividir um bem, fica para uma pessoa, e o outro, que é um valor maior, fica dividido para outras duas. Ou se tem três, mais ou menos o mesmo valor, fica um para cada um. Então não é assim definitivo que vai ficar com aquela pessoa. Então essas coisas tem que ver, né? Assim, que tem que se levar em consideração na hora de fazer uma negociação. E outras coisas outro ponto seria essa questão de dívidas do imóvel. Né? Que tem que se levar em consideração. Tanto uma dívida judicial, que daqui a pouco até está penhorado aquele bem, né? Claro que o certo é, inclusive na matrícula, por isso que se pede uma matrícula atualizada, e às vezes se pede uma matrícula atualizada com 30 dias e tal, de atualização, do que pode acontecer de surgir uma penhora ali, vai ficar registrado na matrícula. Uma dívida de IPTU, então é interessante quando se vai comprar, e aí, claro, quando é financeira, ela vai pedir as negativas. Mas dívida de IPTU, se é em condomínio, vai pedir a dívida de condomínio. Então, tem que ser atento. Que mais? Outras questões que são vistas também. Questões referentes a tipo, vícios ocultos. Né? Claro, se tiver um vício, na hora tu vai saber que tem um problema. Pode ter algum vício oculto. Quando é financeira, às vezes quando é instituição financeira, ela vai mandar alguém para fazer um laudo, um engenheiro para fazer uma avaliação. Historial imóvel. E vai fazer essa vistoria e vai ver se tem algum problema. Né? Claro que como engenheiro pode ter um olhar diferente até para vício oculto, né? Sim. Uma pessoa leiga. Então pode visualizar que tem algum problema. Isso também vai acabar influenciando aí no financiamento. Então são detalhes assim que muitas vezes acabam influenciando no financiamento que às vezes a pessoa não se atém. Ali também que a gente já falou isso, tipo escritura pública, a escritura, né? Quando tu fala de venda, às vezes pode ter, às vezes a pessoa se atém assim, eu tenho escritura, mas não registrou a matrícula, mas daqui a pouco eu vou lá e registro. Só que é mais raro, às vezes acontece mais com contrato isso, mas pode acontecer de a legislação mudar, e aí na hora de que tu vai registrar essa escritura que ficou lá um tempão, as exigências atuais são diferentes. E aí não constou naquela escritura. E aí tem esse problema. Aí, o que a gente tem, e no escritório parece muito assim, claro, o contrato é mais fácil de acontecer, né? Mas faz um contrato, nunca verbou esse contrato, nunca registrou, nunca fez uma escritura e tal. E aí é um detalhe, assim, caso que não constou lá que a pessoa não tem nenhum problema com o INSS, que está com todos os pagamentos. E aí não constou no contrato. E aí a pessoa que te vendeu já morreu e tu nunca registrou. Bom, aí tu já tem um problema. Ela não vai ter lá para poder fazer uma retificação. Sim. Né? Aí a gente vai ter que buscar os sucessores. Né? Aí tem que ver se tem sucessores, vai ter que achar os sucessores, vai ter que abrir um processo. É uma série de coisas. Essa questão é interessante, né, Fabrício? Voltando ao tema da matrícula em si, porque o que acontece? A matrícula, como a gente já falou em várias oportunidades, digamos assim, é o atestado de propriedade
da pessoa sobre determinado bem. E o que ocorre? A matrícula é ali que ela pode opor a qualquer pessoa qualquer problema de dívida ou que porventura possa ocorrer. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas compram um contrato particular de compra e venda, né? Um contrato particular, a pessoa paga tudo e isso que a gente sempre recomenda, mesmo se tratando de um contrato particular de compra e venda, que a gente chama, a grosso modo, de contrato de gaveta, ele perfeitamente pode ser registrado na matrícula. A pessoa vai dizer, tá, mas isso não vai me dar propriedade. Não, não vai te dar propriedade. Mas tu comprou um imóvel, pagou, tu faz um requerimento ali, é relativamente simples, e se faz uma averbação que existe um contrato particular de compra e venda na matrícula. Por que isso é importante? Justamente por essa questão que o Fabrício falou. Digamos que a pessoa comprou, mas não está registrada a propriedade, porque não se fez a escritura, e o vendedor tem uma dívida de algo que não tem nada a ver com o imóvel. Digamos que uma dívida na justiça lá, não pagou, o credor vai penhorar. Que bens ele tem? Ah, tem aquele bem, está no nome dele, eu vou penhorar. Aí se tem esse contrato registrado, o que acontece? O cara vai lá, não, mas tem um contrato de... Sim. Então ele vai ao menos opor perante os terceiros que ele tem que ele comprou, digamos assim, ele tem domínio sobre aquele bem, mesmo que não tenha propriedade. Então é que a gente sempre faz essa recomendação, né? Registra, faz o contrato de compra e venda, mesmo que particular, que não tenha escriturado, registra, evita uma série de dores de cabeça. Né? E é importante manter a matrícula atualizada sempre. A gente falou que o programa inclusive assim, a pessoa, tu era solteiro e tinha esse imóvel, aí tu casou, Sim. Tem que registrar o casamento, né? Mostrar até para dizer qual é o regime de bens, se vai influenciar ou não. Aí se precisa montar uma história, né, para fazer essa possível venda e tal. Mas é interessante ter essa matrícula sempre atualizada. Né? Sim. Também não se atém a isso, assim, tá lá, a matrícula é meu, Sim, foi meu. Só que não, né? Daqui a pouco dá uma briga, tu casou com essa pessoa, não averbou lá, teve casamento, aí tu tenta vender, aí a pessoa já se separou, é complicado, daqui a pouco, não, mas espera aí, se me pedir para separar, eu tenho empate, eu não tenho empate. E aí a pessoa que está comprando está no meio daquela briga desnecessária, né? Que se a matrícula tivesse atualizada, estaria resolvido. Então é importante a pessoa se ater a essas questões. A gente ter essa documentação sempre atualizada. E por isso, e aí, por que esse modo tudo atualizado? Porque tudo é taxa, né? Que faz diferença. Pode acarretar prejuízo também. Pode trancar o negócio, né? Pode dizer, e aí depois tu fica com o dinheiro empatado ali, porque tu já de repente deu uma entrada e aí tá nessa discussão e tu... Por isso que é importante, não só para quem vai comprar, mas também para quem quer vender o seu imóvel, né? Fazer um apanhado da documentação, ver se está tudo certo, né? Levar para um profissional analisar, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento, acha que realmente não. Quero vender a minha casa, o meu apartamento, tá tudo certo, para mim tá tudo certo. Mas de repente não tá. Então, antes de querer vender, e aquele que vai comprar, antes de comprar também, se certificar, né? Não, porque às vezes o que acontece geralmente? Vou comprar um imóvel financiado, tá? Vou lá, escolho o imóvel, blá, blá, blá. Quando junta a documentação que começam os problemas. Então, né, eu não sei qual é o procedimento das imobiliárias atualmente, enfim, se eles verificam isso aí. Mas eu já vi várias situações de pessoas dizendo, não deu porque aquele imóvel não deu, porque não era apto para financiamento. Sim. Poxa vida, né? A imobiliária deveria saber que não, aquele imóvel, se a pessoa quer financiado, né? Então a pessoa também, se vai procurar mesmo que uma imobiliária credenciada, enfim, dizer, não, eu quero já quero ver o imóvel que não tem, que tá tudo certo. Porque acontece, né? E geralmente... Às vezes pode acontecer, faz um contrato de promessa de compra e venda para garantir, dar uma entrada, né? Sinal, né? Dizer, não, eu realmente quero. E aí, pode ter um contrato. Você paga mediante financiamento, laceira ainda, contratado, mas é meio para te garantir para a pessoa não negociar com outra. E aí, tu vai começar o financiamento e daí você, pronto, não consegue financiamento porque não fechou. E daí, como tu já pagou a pessoa, e aí de repente a pessoa que está vendendo, ela já gastou o dinheiro, não, vender, tudo certinho.
E agora não, e aí não tem como te devolver e aí fica aquele impasse, né? Então já criou um problema. Então, É que hoje tem muitos financiamentos pela Caixa, né? Então, isso que tu falou da imobiliária é interessante, que geralmente geralmente não, tem os financiamentos pela Caixa, tem as imobiliárias que são credenciadas pela Caixa, né? Você tem que ser credenciada pela Caixa. Então, se pressupõe que essas imobiliárias já têm, até pela Caixa, passar para eles um checklist de tudo as credenciadas, as credenciadas, né? Eu não sei como é que funciona, né? Então, a É. pessoa, cada um, quando vai adquirir um imóvel, enfim, né, Sim. ter esse cuidado. Não, eu já quero olhar imóveis que estejam prontos para o financiamento. Que aí não corre todo esse risco de ficar no meio do caminho. É. Bom, e aí o que mais ele teria? Depois aquela série de certidões negativas, né? É outra questão que pega ali. Aí certidões negativas do vendedor, né? Claro que quando é o incorporador, construindo geralmente é mais tranquilo, mas não quer dizer que não tenha dívida daqui a pouco, né? Tem problema. Mas o que geralmente se pede, né? Nesses casos assim, de tipo, certidão de protesto, né? Se a pessoa não tem nenhum protesto, né? Que, claro, a pessoa pode ter. Sim, não é um. Ela tem bem suficiente para pagar aquilo lá, protesto, uma dívida pequena. Será quando é um substancial e pode comprometer aquela negociação. Né? A gente nem um bem, ou o bem vai ser atingido, né? Para cobrir esse protesto. Aí depois o que se pede são certidões de ações civis e criminais. Né? Por que isso? Porque de repente pode ter um valor nocivo, né? Pode ter um valor que precise pagar, então pode ser aquele é o teu único bem, tu como vendedor, no caso, né? É o teu único bem, tem um processo está tramitando, e aí tu vai ter que pagar para a pessoa, então não tem nenhum outro bem que não seja aquele imóvel. Então, ou seja, aquele imóvel vai ser atingido. É isso, e desculpa te interromper, mas nessa questão é interessante, ou seja, não necessariamente, não dê a certidão negativa civil, criminal, seja um empecilho para. Aí o que acontece? Aquela história, o jurídico vai analisar o processo e se tem. Não, mas tranquilo, um processo criminal, um acidente, assim, digamos assim, corriqueiro de trânsito, não tem risco nenhum. Não vai trancar necessariamente, mas é como tu falou, pode. Criminal por possível uma questão de indenização. Indenização, tem toda a questão. Então eles vão analisar o processo e pode liberar, mediante o ok do jurídico, né? Pode. Aí que mais objetiva de negativa, tributos federais, estaduais, municipais, essas questões vão ter. Certidão de ações trabalhistas também, como a trabalhista tem uma preferência. Né? Isso é importante, né? Então, é interessante pegar também, não se pegar as trabalhistas. Uma questão que às vezes as pessoas não se atêm, mas é a certidão de interdição, né? Às vezes a pessoa não é interditada, às vezes a pessoa tem uma interdição e está te vendendo e nada daquilo que tiver assinado lá vai valer. Porque ela não poderia. Sim, não teria, claro. Ela não tem mais capacidade para assinar. Interessante a pessoa ver. E aí, como é que se faz? Quando a pessoa é interditada, de regra, ela é interditada e isso vai averbado até a certidão de nascimento dela, para dizer que ela tem essa interdição, né? Os atos da vida, assim. É para dar publicidade, né? Para todo mundo ter acesso. Porque, como é que eu vou saber se é interditada? Tem pede um documento, o certidão de nascimento vai estar lá registrado que a pessoa é interditada e tu vai saber que é interditada desde quando. São detalhes, às vezes, que podem trancar. A pessoa também não pensa nisso, né? Mas existe essa possibilidade. Então, é uma coisa que é um documento que se pede também. E depois a documentação do imóvel, que a gente já falou, já aplica certinho e tal. Aí tem outras certidões que se pedem, as certidões do imóvel em si, né? Assim, a autenticada da escritura definitiva, em nome dos vendedores. Está tudo certinho com matrícula, é o que a gente falou. Está escriturado, está registrada a escritura, está lá na matrícula, está atualizada, está no nome realmente dos vendedores. Então, são questões que se pedem. O que mais se pede? Uma certidão negativa quintenária, né, de R$1, que aponta ali o histórico
nos últimos 20 anos, assim, se existe alguma dívida pendente, né? Essas questões atreladas, né? Uma dívida atrelada ao imóvel. É um que se pede. Também de ações repersecutórias. O pessoal tem dificuldade para falar. É nojento ter um Às vezes repercussão. chegar para o registro de imóveis e pedir lá, certidão, sabe, que é uns reais, né, repersecutórios, sabe o que é. E aí, o que é isso repersecutórios? Né? São ações que o imóvel lá na matrícula pode estar no teu nome. Mas alguém entrou com a ação reivindicando essa propriedade por algum problema anterior, né? Para dizer, não podia estar no teu nome, que era meu, porque quem comprou estava meio errado e tal. Algum problema. Eu tenho uma ação anulatória, por exemplo. Então, algum problema. Então, o que se faz? Se pede essa certidão para dizer, não se tem nenhuma questão nesse sentido. Mas se tem, vai estar na matrícula, né? Tu vai pedir a matrícula atualizada, se vai ter algum problema, vai estar lá na matrícula. Não necessariamente, porque eles, na verdade, o que eles fazem? Eles fazem um cruzamento de dados. Então, sobre esse imóvel, tem algum registro dentro do registro de imóveis que tenha falado sobre isso. Então, eles fazem um cruzamento não só da matrícula, sim, de qualquer coisa que tenha acontecido lá que possa ter referência com esse imóvel ou alguma discussão que tenha referência com esse imóvel. Então, é um pouco mais além do que só a matrícula. Claro, vai ter coisas que eles não vão pegar, é possível pegar, um contrato de gaveta lá que nunca foi registrado, nunca se viu e tal. Bom, esse não, dificilmente, mas pode acontecer de ter um que tenha referência, de repente uma permuta que foi registrada numa outra matrícula e faz referência a essa e tal, e eles já vão pegar isso, não, tem alguma coisa aqui. Então é interessante isso, né? E a gente também dizer por que disso, às vezes a pessoa acha, tá bom, não se te dando aqui. Geralmente não tem, né? Mas acontece que pode vir a ter uma questão ali que tem que ser decidida antes, né? Devo definir. Bom, depois das questões negativas de impostos, né? E PTU, os municipais e tal. Geralmente vão pedir então cópia dedicada do PTU frente ao ano, né, de ponto do imóvel, para ver se já foi pago naquele ano, se tem alguma coisa ainda a pagar, tal, se está alguma coisa atrasada. São coisas pequenas, mas que é interessante a pessoa ter isso certinho, né? Essa questão a gente uma documentação de planta do imóvel, né? É bom se ver se tem a planta do imóvel registrada na prefeitura e tal, se para o engenheiro, para ver se também está tudo regularizado. Até para tentar regularizar na matrícula. E caso de imóvel, apartamento, né, que já esteja em uso, se tem algum débito condominal, porque a pessoa que é responsabilidade do proprietário. Então pode acontecer de tu comprar, não verificar isso, aí chega lá na hora, vai pagar o condomínio, tem que ter uma dívida enorme. E aí é uma boa parcela que tu pagou, tá ali empenhado no condomínio, né? E aí, claro, pode discutir isso, pode vir discutir, mas até tu regularizar, tu vai ficar com essa pendência, e daqui a pouco o condomínio vai entrar contra ti, porque é o proprietário hoje, né? E aí até tu explicar isso, tentar resolver com você fazendo uma observação que é dívidas condominiais não entra naquela exceção do bem de família impenhorável. Né? É interessante fazer assim como a questão da fiança, se tem dívidas cotas de condomínio, o imóvel, mesmo que seja o único imóvel, responde pela dívida. Então tem tudo isso, né? Sim. Bom, e tudo isso aí leva essa questão de problema também com o financiamento, né? Porque a instituição financeira, ela é preparada e ela sabe todos esses problemas. Sim. Então ela vai querer todos os detalhes, ela não vai querer correr risco. Ela não vai assumir. A gente, às vezes, quando faz um negócio, acaba assumindo um risco. Cara, todo negócio tem um risco. Mas eu digo um risco maior, porque eu quero muito esse imóvel, eu quero muito essa casa. Tá, tudo bem, tem esse probleminha, mas eu vou comprar porque eu quero, é aqui, eu vou comprar o que eu quero, o lugar que eu quero, é o tipo de casa que eu quero e tal. Mas a gestão financeira, ela não vai ter um financiamento pensando assim, tá tudo bem, Floriano, vou te dar, porque tu realmente quer. Ela não age com o coração, ela age com a razão, 100%. Sim. Então, tem que estar tudo certinho. Então, esses problemas, assim, essas negativas de crédito podem acontecer com isso, né? Divergência na documentação, pendência com a Receita Federal, um imposto, alguma coisa. Um CPF negativado, é um pouco
tu vai pedir financiamento, mas tu tem uma outra dívida, e tu comprando, né? Tu vai lá pedir financiamento e tu tem uma outra dívida de uma outra questão. Eles, não, peraí, tu tem que resolver aquilo lá, né? Antes de a gente te dar o financiamento. Às vezes até as pessoas não sabem que tem a dívida. E elas descobrem quando vão fazer o financiamento. Não, mas aqui, ó, tu tá com teu nome negativado lá, né? Nome de proteção, de restrição ao crédito e tal. Ele tem que resolver isso aí. Então, são coisas que vai acontecer. Tipo, às vezes é uma porcaria, né? Um valor ali irrisório, mas está ali. O que aconteceu de ter, assim, R$30 no telefone que eu tinha pedido cancelamento e aí cancelaram. Isso aí é. E aí, tipo, nunca me mandaram, eu tinha pago tudo. E aí fica lá uma pendência que tu não sabe. Vai aparecer. Passa ano que tu não sabe se aquilo realmente é devido ou não. Né? Mas aí no fim, comprar um imóvel, tu vai ficar discutindo, né? Aí tu acaba pagando. O que mais pode ali trancar aí mais financiamento, né? Eles levam em consideração é o comprometimento da renda também. Dentro de toda a documentação, tudo ok, tá tudo certo. Mas pode haver uma questão do comprometimento da renda, né? Tu não pode comprometer mais do que uma porcentagem X lá, que a instituição financeira vai fixar. Em geral, é um terço, 30% do que tu recebe. Eles recomendam para ti não mais que isso. Né? Pode comprometer. Para parcela, por exemplo. Eu recebo, vamos arredondar o valor, mas eu recebo 3 mil e aí a minha parcela lá de financiamento é 1.000. Tá ok, tá mais ou menos dentro dos 30% ou um terço, claro. Como eu disse, vai depender de cada instituição financeira. Mas, tá dentro do ok, mas, eu ganho 3 mil e minha parcela é 2.500, cara, em tese, não, claro, pode ter outras fontes de renda e tal, mas, em tese não tem como te manter, né, pagar 2.500 para casa e ter que te virar com 500, né, então eles não vão te dar esse financiamento, porque comprometem demais a tua renda mensal, então se leva em consideração essa questão. Às vezes a pessoa também juntou o dinheiro, né? Ali juntou um dinheiro, tem mais ou menos, vou entrar e eu consigo pagar e tal, mas lá eles vão trancar, porque tu não comprovou uma renda compatível com o financiamento que tu está precisando. Então, são coisas que a pessoa tem que levar em consideração e verificar, né? Antes de tentar isso. E, claro, como a gente disse, né? Cada banco, ele não te pediu o financiamento, cada banco tem seus critérios. E vão te pedir, então é importante tu dizer, para fazer o financiamento, quais são, né? O que eu preciso aí? Vamos dizer, 30% da tua renda, 20% da tua renda, né? Que outros critérios vão dar ali, então é importante tu ir pesquisando isso já para te preparar. Então o que a gente pode recomendar, né, para quem está nessa situação? Que verificar essa documentação, verificar toda essa documentação, verificar esses pontos, está tudo ok e tal. Claro, eventualmente é uma coisa pequena que tu já sabe como resolver, só não resolveu ainda. Aí tu pode começar uma negociação, mas saiba que vai ter que resolver isso. Né? Vai impedir necessariamente de fazer. Sim, não é definitivo. Mas é bom tu já verificar a solução dessa questão. Regularizar essas pendências, né? Essa questão de ter uma reforma na casa, uma nova reforma na casa, tá levada. Se a pessoa vai fazer por financiamento, às vezes se vende. Né, particulares e aí talvez tu nem leve isso em consideração para regularizar isso na matriz. Mas se for com financiamento, provavelmente a instituição financeira vai trancar. Ela não vai te dar esse financiamento porque tem esse problema. Então, tem que se levar isso em consideração. Outra recomendação que a gente faz nessa questão de negociação é ter um planejamento financeiro. Tu vai gastar não só o valor do imóvel. Sim. Tem uma série de gastos com essas certidões, com documentação, matrícula atualizada, impostos que vão ter que pagar ali, ITBI, para fazer a compra, né, escrituras, né, para fazer as averbações, registros que forem necessários. Então é interessante tu te planejar, né, ter o dinheiro não só da entrada, mas já um extra para essas outras questões que às vezes não é tão barato. Se tu vem com orçamento apertadinho e tu tem lá que tu tem que pagar X e tem o X, talvez tranque, porque tu começa a pagar um ITBI, paga um registro, paga, mas que vai acumulando, é um valor a ser considerado.
da negociação, do valor do imóvel, é um valor a ser considerado. Né? Então, tu tem que planejar bem antes de comprar um imóvel. Né? Aquela história, o que mais a gente pode recomendar? Especialista, né? A gente está dando aqui busca isso, dar uma explicação, pessoa mais leiga, né, que não é especialista na área, para ela ter uma noção, porque a gente sabe que muitos fazem negociação e não procuram um advogado, não procuram alguém especializado na área, para dar essa orientação, para dar essa verificação da documentação, mas é importante que a pessoa busque isso, que às vezes é um detalhe, é do que a gente sempre fala aqui, a economia de uma vida, às vezes tu está aplicando ali, e por um detalhe, dá um problema que tu vai empenhar aquele valor. Então, procura. Mas tu tem que pagar mais tanto para a pessoa. Mas talvez o tanto saia barato. Esse tanto que tu paga para a pessoa saia barato. Sim. Porque se der um problema, o valor que tu vai ter que pagar vai ser muito maior. Então, é melhor, às vezes, até a gente dar uma orientação e dizer, não fala, não é viável. Né? Porque tu assumiu esse risco, daqui a pouco lá na frente tem que gastar muito, muito mais do que inicialmente estava planejando. E, bom, assim, de recomendação básica é isso, né? Acho que são detalhes, é uma parte chata de documentação que a maioria das pessoas não querem tentar. Quando a gente fala aqui em especialista também, acabei não dizendo, mas tem pessoas, né, tem despachantes, digamos assim, que fazem essa questão até para imóveis, não é só para carro, né? A gente faz muito de carro, despachante de carro, mas tem de imóveis, assim, que as pessoas que vão procurar toda essa documentação, parte burocrática toda. Essa parte burocrática toda, elas vão fazer para ti. Mas é interessante procurar, então, né, as pessoas especializadas, que elas têm mais conhecimento. E, claro, elas têm a responsabilidade delas. Se algum equívoco por parte delas acontecer, não deu para fechar o negócio, tu sabe que elas têm a responsabilidade por aquilo que elas fizeram. E não tá tu assumindo esse risco todo. Bom, acho que desse assunto é isso. Não quero se estender muito, que tem muito detalhes. Sim, se vai se aprofundar, tu vai, mas basicamente a gente abordou todos os temas que, assim, a grosso modo, são fundamentais, né? É importante a pessoa ter uma noção, pelo menos. Sim, ela saber. sim. E às vezes parece bobagem, as pessoas se incomodam. Por que eu quero um negócio? Saber se tem inventário, por que eu vou saber se não tem aqui, está tudo ok? Não. Só que tem problemas, né, decorrentes, podem haver, né? Isso não quer dizer que vai haver, mas pode haver. E que vai dar, né, uma dor de cabeça ali na frente. Vai acabar trancando, né? É importante a pessoa ter bem isso. Bom, acho que de hoje, desse assunto, era o que a gente tinha para tratar. E aí, terminamos, como de sempre, né, pedindo like aí para quem gostou, é importante para nós. Fortalece, né, o canal e a gente continuar fazendo os programas. Pedir para se inscrever, quem não está inscrito, gostou, né, do que foi feito aqui. Tem vários programas sobre isso, o assunto é interessante e corriqueiro, né? A gente tem sempre alguém que comprou um imóvel, vai comprar, sabe alguém e tal. Então é interessante, até para ficar atualizado sobre esses assuntos. Compartilhe. Conheço alguém que está na situação, compartilha, está autorizado a compartilhar o máximo possível, para nós também ajuda. E nos siga nas redes sociais também, né? Instagram, Facebook. E até a próxima.